Evangelho de João, capítulo 10. Várias ministrações sobre ele. Diz a palavra do Senhor assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Curva a sua cabeça. Faça uma oração ao Espírito Santo de Deus, para que o Consolador possa ministrar ao seu coração aquilo que está no coração do Pai em relação a nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, de uma maneira muito singular, possa ministrar ao nosso coração nesta noite a porção que o Senhor separou para cada um de nós. Só o teu Espírito pode ministrar ao nosso coração que está no coração do Senhor. Por isso, nós declaramos a nossa dependência total no Senhor. Dizemos: Espírito Santo, continua com liberdade no nosso meio. E glorifica o nome do Senhor Jesus entre nós nessa noite. Faz de nós o vaso menor que o Senhor tiver neste lugar. E sobre nossas vidas, glorifica o teu nome santo. Nós te pedimos que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: restaurando os benefícios da aliança, para vivermos a vida abundante em Cristo. Amém? Nós estamos num tempo de restaurar o altar. Porque quando restauramos o que precisa ser restaurado, alguns portais de bênçãos se abrem na nossa direção. E muitas vezes nós não conseguimos entrar nas conquistas que Deus já determinou que são nossas, simplesmente porque nós maculamos o altar. Corrompemos, destruímos, profanamos, sujamos. Então, nesse tempo de restauração, nós também precisamos restaurar alguns princípios, alguns valores. E também precisamos restaurar o conhecimento a respeito de algumas coisas. Porque há pessoas que aceitam Jesus, caminham por décadas com o Senhor Jesus e não conseguem desfrutar a vida abundante que o Senhor Jesus diz que veio para nos trazer. Talvez porque não compreenda exatamente o que quer dizer essa vida abundante, talvez porque não valorize a obra que o Senhor Jesus fez, ou simplesmente por não querer. Mas hoje Deus vai nos levar para algum caminho, e eu creio que nós vamos desfrutar de algumas coisas que nós ouvíamos falar, mas não conseguíamos entrar na plenitude da realização delas. A vida abundante que Jesus veio trazer para mim e para você, ela não é um privilégio de meia dúzia de pessoas. Ela não é um privilégio de pessoas chamadas sortudas no Evangelho. A vida abundante que Jesus veio trazer para mim e para você, foi a que Ele veio trazer para todo aquele que crê na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Então a chave para nós entendermos tudo isso que o Senhor tem para nós, está em compreender com clareza a obra que foi feita na cruz do Calvário. A obra da cruz, aquela em que o Senhor Jesus, tendo tomado o nosso lugar de pecador, sem ter pecado algum, e porque não teve pecado, Ele adquiriu o direito de ser um intermediário entre nós e o Deus justo e perfeito. Não tendo pecado, não havia barreira para Ele se achegar diante de Deus e dizer: eu tomo para mim a causa dos meus irmãos. Ele então vai para a presença de Deus e toma o nosso lugar na condenação.
ao morrer na cruz do Calvário, ele cumpre a justiça divina e abre para nós um portal inimaginável de benefícios em Deus. Jesus não veio só nos levar para o céu, Jesus veio para mudar a nossa vida e a nossa história desde aqui. Desde o momento em que você o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, você está debaixo de um grande projeto divino para mudar a vida do ser humano. Isso não é uma coisa que está reservada para nós no porvir. Não, é algo que está inserido na nossa relação com Deus no presente, a partir de agora. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não foi salvo em Cristo Jesus para ter vida abundante só no céu. É para viver aqui, agora, a partir de hoje. Muita coisa nova vai entrar na tua vida. Você acredita nisso? Eu creio, irmãos. É Bíblia. É Bíblia. É o Logos de Deus sendo destilado na nossa direção. E bendito é aquele que crê no Logos, na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que quando você crê na palavra, a própria palavra turbina a sua fé. Então o que nós estamos aqui é dizendo o que Jesus fez. E Ele quer que eu e você tenhamos conhecimento disso. Por quê? Porque se existe uma coisa que facilita a obra do diabo na nossa vida, é a nossa ignorância a respeito daquilo que Jesus é e fez por nós. E a pregação do Evangelho é exatamente a pregação da Boa Nova, ou seja, daquilo de novo que Deus providenciou para mim e para você, para mudar o curso da nossa história. Nós temos um destino em Cristo, que muitos de nós desconhecemos, e por isso nos contentamos com as migalhas que caem da mesa. Mas você não é para ser nutrido por migalhas, você tem um banquete preparado pelo Eterno, por causa da obra que Jesus realizou por mim e por você. Então você tem que se banquetear. Agora, a obra da cruz nós conhecemos. Agora, o que nós precisamos é entender os benefícios que esta obra da cruz, que selou uma aliança de vida eterna com Deus, os benefícios dessa aliança trazem para nós. Porque quando nós compreendemos o porquê e as consequências do ato, nós vamos ver que a nossa história pode melhorar muito. A nossa caminhada pode ser muito diferente daquilo que tem sido na vida de muitas pessoas. O inimigo quer cegar o nosso entendimento. O inimigo quer obstruir a nossa visão espiritual. O inimigo nos quer tateando na caminhada espiritual, quando o Senhor Jesus acendeu uma lâmpada poderosa na nossa vida, que nos faz andar com passos firmes e seguros num caminho sem tropeço. Nós precisamos compreender o que foi que Jesus fez por mim. Morreu na cruz, pagou o meu pecado, me levou para o céu. Não, mas te deixou na terra como filho de Deus, filha de Deus. Te deixou na terra com a marca da aliança. Te deixou na terra como uma nova criatura. E você tem o direito, mais do que isso, o dever de viver esta nova postura em Cristo no planeta. Nós estamos aqui para sermos os ETs desse mundo. Nós não somos mais daqui, nós estamos aqui, mas não somos mais daqui. Nossa essência está guardada em Cristo nas regiões celestiais. E por isso, nós podemos aqui chamar à existência aquilo que ainda não vemos, mas pela palavra temos certeza que já são realidades para nós. Os que vieram antes de nós, Abraão e outros, tiveram esta revelação sem o conhecimento que nós temos hoje. E nós, com todo o conhecimento que temos, não conseguimos viver a revelação do que significa a fé e a obra da fé na nossa vida. Mas Deus está trazendo clareza. Esse ano vai ser um ano de nós nos aprofundarmos muito nas veredas antigas, nos fundamentos da fé, para que nós não sejamos levados de um lado para o outro como ventos de doutrina, seguindo palavras que fazem os ouvidos coçarem, mas não mudem nada a nossa história. Esse tempo passou para mim e para você. Se você crê, diga amém, e vamos tomar uma posição hoje na nossa vida. Amém, amados?
Vamos ver pelo menos 3 benefícios, que eu entendo que eles são fundamentais para fazer com que a nossa vida vire de cabeça para baixo, no bom sentido. Primeiro benefício, diga assim, número 1, pela obra da cruz, meus pecados foram perdoados. Se você entendeu isso e vive essa revelação, você é uma das pessoas melhor sucedidas no planeta. Mas apóstolo, eu sei disso, eu digo isso. Jesus foi na cruz morrer pelos meus pecados. Sim, mas qual é a consequência de ter pecados perdoados? O que significa ter o seu pecado coberto pelo sangue do Cordeiro? Que implicações isto tem no reino espiritual, com reflexos diretos e profundos no plano físico e material? Olha para o seu irmão e diga assim: porque meu pecado foi perdoado, eu não tenho mais culpa, nem preciso receber acusação. 2 coisas que tiram qualquer pessoa da paz e roubam a paz de qualquer pessoa: culpa e acusação. O pecado me afasta de Deus, ponto. Deus quer o homem com ele, ponto. Como resolver o problema de pegar um homem que tem um pecado que separa ele de Deus e trazer esse homem para perto de Deus? E aí, Deus teve que funcionar de uma forma maravilhosa. Como justo juiz, só a morte do pecador cumpriria a justiça de Deus e agradaria o coração do juiz. Porque se o decreto foi emitido, se a sentença foi liberada, só o cumprimento da sentença apacenta o coração do juiz. Isso é um princípio. Se para aquele delito existe uma sentença liberada, cometeu o delito, só o cumprimento da sentença me abona diante do juiz. Então o justo juiz tinha que executar o juízo. Qual é o juízo? Matar o pecador. Só a ira de Deus será aplacada quando o pecador morre. Mas que Deus é esse? É, porque o pecado ira Deus. Deus não pactua com o pecado, Deus não tem afinidade com o pecado. E a ira de Deus se cumpre na sua justiça plena, ponto. Mas esse juiz tremendo, terrível, é também um pai amorosíssimo. E ele queria o pecador com ele. Como é que ele resolve? Bom, o pecado eu tenho que resolver matando. E para ter o homem de novo comigo, ele vai nascer novamente. Eu vou usar a morte para semear a velha natureza. E dali eu vou tirar a nova natureza. Em Cristo, ele cumpriu isso. Cristo toma o nosso lugar de pecador. Como não tinha pecado, ele pôde ir diante do Pai e dizer: Pai, eu estou aqui representando toda essa humanidade que pecou. Eu tomo a condenação deles para mim. Então eu vou ser o sacrifício que vai redimir o pecador. Mas sacrifício não podia ter defeito, Jesus não tinha. Não podia ter pecado, Jesus não tinha. Não podia ter mácula nem mancha, Jesus não tinha. Então ele se qualificou, tomou sobre ele o nosso pecado. Foi para a cruz do Calvário e o juízo foi executado, morreu. Quando Jesus expirou, a justiça de Deus cobriu a terra. E ela se processa na vida do que crê na obra que Jesus fez. É simples assim. Vivemos então numa luta interior, tentando dar explicações, tentando dar justificativas, tentando empurrar com a barriga uma história que já foi resolvida lá na cruz do Calvário. Olha para mim, você pode ter sido a pior pessoa do universo, mas no dia que você sinceramente se arrependeu e entregou sua vida para Jesus, Jesus fez de você nova pessoa. Não carregue peso que não precisa carregar. E por que eu tenho que deixar os pesos para eu poder ter a minha corrida gloriosa na direção da fé? E por que eu preciso saber que não há mais culpa?
Porque tem gente que vai gostar a vida inteira de me culpar por uma coisa que eu fiz no tempo da minha ignorância. Você precisa entender que a sua história em Cristo foi resolvida e você tem nova perspectiva com Ele. As pessoas podem não compreender isso, mas você precisa entender isso para não se tornar refém da ignorância ou do capricho das pessoas. Há pessoas que não conseguem desatar na vida, não é por incompetência, é por falta da revelação de que o teu pecado emomó rerreu na cruz do Calvário com Jesus. Mas o meu pecado feriu muito, feriu. Mas o meu pecado traumatizou muito, traumatizou. Mas a verdade espiritual é que na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro cobriu a sua vida e o seu pecado. Daí para frente, você está nova criatura e tem que viver as novidades de Deus. É simples assim. E por que pecado tira a culpa? Porque sem culpa, você não pode ser acusado. Deus diz assim: dos teus pecados não me lembrarei jamais. Em outras palavras, eu não posso te acusar novamente, senão a obra que meu filho fez é uma porcaria. É o que ele está dizendo. Estou usando um nome bem chulo para você entender o que Deus quer dizer quando diz: dos meus teus pecados não me lembrarei jamais. Ele está dizendo: meu filho fez uma obra perfeita, reconhecida em toda a eternidade, eu avalizo o que ele fez, e eu estou dizendo para você: não há culpa mais em você. Tem hora que o juiz tem que te botar no teu lugar, porque você tem dificuldade para aceitar a graça. A graça nos complica quando a gente não tem a mentalidade de receber, quando a gente tem mentalidade de se resolver, quando a gente tem mentalidade de dar jeitinho. Aí a graça cria confusão na nossa cabeça. Por isso, criança, Jesus disse: olha, o reino tem que ser recebido como essa criança aqui, ó. Não faz objeção. Se você disser para a criança, e eu gosto de dizer isso: você é lindo. Chegar para a menina e dizer: você é uma princesa, você é um príncipe. Ele acredita. Como também acredita se você disser: você não presta. Criança recebe com simplicidade. Nós é que complicamos a guerra. Quem é o beneficiário de alguém que vive debaixo de culpa? Satanás, o acusador. Ele vai encostar do seu lado e vai dizer assim: deixa de ser hipócrita. Você pintou e bordou, agora está dando uma de santinho, é? Mais da metade aqui já ouviu isso. E o que é pior, mais da metade acreditou nisso. Você, com essa sua vidinha que você teve, você agora quer dar uma de bam? O que há? Vai se humilhar, meu? Humilhação não resolve problema de acusação. Sangue de Jesus é que resolve o nosso problema. Você tem que se humilhar para recebê-lo, porque quem faz a obra é Jesus. O diabo perde direito na sua vida, e você deixa de viver debaixo de uma voz te acusando dia e noite, por uma história, por um fato, por um incidente que você efetivamente cometeu, mas por graça você recebeu a remissão daquele pecado na sua vida. A acusação saiu da sua conta, aquilo não está mais sendo contabilizado por Deus. Você precisa se reposicionar na fé.
Não é para ficar soberba, não é para ficar arrogante, não é para continuar errando, é para você compreender que esta tamanha graça que foi derramada sobre você é poderosa o suficiente para te constranger, a partir daquele momento, a ser uma outra pessoa que repudia justamente aquilo que te afastou de Deus. O nosso problema é que ou nós não somos realmente convertidos para compreender a graça, e ficamos de toda hora tomando da graça, porque estamos fazendo da nossa vida uma desgraça. Porque quando você reconhece a obra que Jesus fez na sua vida, e se vê o objetivo dessa obra, você se vê um pecador, e se vê remido por Jesus, você não vai continuar cometendo os mesmos erros de ontem. Você vai ter muitas explicações para errar, mas nenhuma justificativa para continuar errado. O que nós precisamos é entender a obra que Jesus fez e nos colocarmos debaixo dela. O diabo só tem autoridade na vida daquele e daquela que recebe as suas acusações. Jesus chamou o diabo de o acusador dos irmãos. A função dele é essa. E o que é pior, onde há um pecado de verdade, não confessado nem arrependido, ele tem legalidade para te acusar. Mas no momento que você se volta para Jesus, se arrepende, confessa e toma posse da obra de Cristo na sua vida, ele perde todo argumento contra você, e você só vai receber se quiser. Cabe a mim e a você tomar uma postura. Meus pecados foram perdoados por Cristo na cruz do Calvário. Sobre a minha vida está o sangue glorioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há mais culpa, não há mais acusação sobre mim. Satanás, hoje, na vida de quem crê nisso, perde um território fundamental. Ele vai ser obrigado a soltar as áreas da sua vida que ele acorrentou até hoje por causa da sua ignorância ou leniência em relação a uma postura correta em relação à obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Você crê que o teu pecado foi perdoado, não há mais culpa nem acusação sobre a sua vida? Então você vai levantar a sua mão para o alto e vai dizer: eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os meus pecados e para me limpar de toda injustiça. Por isso hoje eu declaro que Satanás não tem mais autoridade na minha vida, nestas áreas onde o pecado existiu. Porque agora, nestas áreas, há uma nova pessoa e a marca da aliança está na minha vida. Acabou. O diabo quer uma igreja andando, olhando para baixo, perdida no lixo dessa história. Mas Deus quer uma igreja que olha para o alto, dirigida para o autor e consumador da sua fé, que não se atrapalha nem tropeça, que se libera dos pesos da história para cumprir o propósito de Deus na terra. Deus tem muito mais na tua vida do que você imagina, mas você precisa ser muito mais do que você pensa que é. Porque com essa mentalidade que muitos têm, a vida abundante que Jesus tem para mim e para você nunca vai se processar. Vida abundante é uma vida resolvida em Cristo. É uma vida que não está presa, nem subjugada ao diabo, ao mundo, nem ao pecado. É uma vida que já venceu a morte na cruz do Calvário em Cristo Jesus. É uma vida que não está falando de riqueza, avareza, não é isso não. Está falando de prosperidade em Cristo. Uma vida espiritualmente ajustada no propósito. Uma vida cuja alma está resolvida, disciplinada pela palavra, e um corpo santificado pelo poder de Deus. Essa é uma vida abundante. É uma vida onde você, em Cristo, tem autonomia para se conduzir segundo os propósitos de Deus, que não fica refém dos caprichos do diabo, e que tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Você está entendendo? Essa é a vida abundante. É a vida que te libera para abrir a tua boca com autoridade e dizer: o meu Redentor vive.
O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê. Se médico não está dando jeito, remédio não está dando jeito, preste atenção. O Evangelho pode mudar a tua história e vai mudar a partir de hoje. Porque primeiro, você já será mudado, e segundo, será um instrumento de transformação. Essa é vida abundante. É a vida de um homem e de uma mulher que não está preso às meninices da sua história. Uma vida que não está presa às bengalas do caminho, que não tem cadeias no pé, que anda com liberdade, a rota da vitória. E Deus tem isso para mim e para você. E hoje muita gente vai sair daqui convicta disso, vivendo isso e já tendo isso como verdade na sua história. Vai mudar o teu caminho. Deus vai te colocar no lugar que Ele planejou para você, e não no lugar que o diabo quer que você esteja. Porque esse derrotado já foi vencido na cruz do Calvário. Ele sabe que os dias dele estão contados. Ele já tem futuro designado. Ele vai arder no inferno. Ele vai ficar no inferno. Ele vai gemer no inferno. Enquanto nós estaremos nos banquetes celestiais com Deus de toda a glória, vivendo eternamente nas mansões celestiais. Essa é a promessa para quem crê. Não aceite as mentiras dele. Ele é um perdedor, não se dá valor às mentiras que um perdedor fala. Oh, glória. Segundo resultado, segundo benefício da obra da cruz que Cristo realizou por nós, fala, nova identidade. Nova identidade fala de novo nascimento. Nova identidade fala de um novo caráter. Olha para mim. Você só continuará tendo este caráter perverso enquanto você não decidir viver o caráter santo de Cristo que Ele já plantou em você.